Que bom que você decidiu ouvir esta mensagem. Fico muito feliz por isso. E nesta oportunidade, eu quero compartilhar apenas 2 versículos da Sagrada Escritura que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2, aonde diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, pedindo-lhes que eles olhassem com um pouco mais de apreço para a misericórdia de Deus, e não somente pedindo isso para eles, mas para que os mesmos pudessem apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo está dizendo isso porque este que é o culto racional. Porque quando Paulo fala isso, estava acontecendo uma deturpação completa do Evangelho aqui nesta carta de Paulo aos Romanos. Porque eles estavam cultuando a César e esquecendo-se de Deus, o verdadeiro autor, criador de todas as coisas. E Paulo fala: apresentai-vos o vosso corpo. Ou seja, quando ele diz isso, ele está falando: apresentai-vos o vosso corpo na totalidade, por integral, ou seja, por inteiro. Então, quando Paulo diz isso, ele ainda repete ainda: não vos conformeis com este século. E quando eu olho para esta palavra, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E se nós fizermos uma reflexão profunda desta palavra, é exatamente isto que a palavra de Deus precisa de gerar nas nossas vidas. A palavra de Deus precisa sim de gerar em nós inconformismo. Nós não podemos nos conformarmos com a injustiça, não podemos nos conformar com as questões sociais, fechar os olhos para tais questões. Então, neste sentido, Paulo estava dizendo para que eles voltassem e adorassem ao verdadeiro Deus. Então, quando ele diz assim: experimentai-vos qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí fica aquela pergunta para todos nós: será que nós já experimentamos esta boa, agradável vontade de Deus em nossas vidas? Será que nós já provamos esta boa vontade de Deus na nossa vida? Porque verdade é que a vida cristã, ela é uma resposta à misericórdia de Deus. E neste sentido, ela abrange toda a existência concreta. Toda a existência concreta do homem, representado pelo corpo como centro da vida e a ação com o próprio Deus. Então, quando eu olho para esta palavra e Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. E nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos sim de apresentar o nosso corpo como este sacrifício. Sacrifício vivo, perfeito
e agradável ao vosso Deus. O culto, ele é um serviço prestado a Deus. Então, nesse sentido, Paulo está motivando a igreja para que ela seja uma igreja inconformada. Inconformada com aquela situação, inconformada com as questões que estavam acontecendo. E neste sentido ele diz assim, se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus. Vocês serão renovados, transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais. Que nós possamos experimentar esta verdadeira, essa boa, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo.